Em nome de Jesus, eu te agradeço por esta noite, por essa oportunidade de estarmos juntos, por essa live, por este tema. Pai querido, eu te peço que o Senhor esteja abrindo as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos ouvir aquilo que o Senhor deseja que entre realmente nos nossos corações, que não seja apenas aquilo que a gente deseja, mas que seja aquilo que a gente precisa. Que o Teu Santo Espírito possa estar inundando o coração de cada um, a vida de cada um, a família de cada um. Pai, nós colocamos cada membro da nossa igreja diante da Tua presença, colocamos também cada membro da Igreja Viva Portugal, da Ilha da Madeira, de Gaia, diante da Tua presença. Que o Teu Santo Espírito possa estar derramando, ó Pai, uma porção toda especial nessa noite. Coloca a vida de cada um que está acompanhando a live, também estará acompanhando depois, que não pode estar vendo agora, mas depois estará vendo. Que a Tua presença, a Tua unção possa estar sendo derramada sobre a vida de cada um de nós, Pai. Nós agradecemos por essa oportunidade, colocamos todos os nossos pastores e líderes diante da Tua presença e te agradecemos, Pai, por essa igreja tão linda que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, por cada pastor, pela dedicação de cada um, nós te agradecemos, ó Pai. E te pedimos que o Senhor esteja retribuindo a cada um, cada dia mais, por tudo que eles têm feito pelas nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, por esta noite, por esta oportunidade. Que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Hoje nós vamos falar de um assunto. O pessoal tá mandando boa noite. Aqui, dia 27, a pastora Thalita, o Pedro tá lembrando aqui que dia 27 a pastora Thalita faz 12 anos de ministério. Tá chegando. Pouquinho tempo, né, pastora Thalita? Só um pouquinho de tempo de experiência, né? Tá chegando. Pastora Cleide tá aqui sem celular, entendeu? Porque eu estou com o celular dela aqui para ver as mensagens de vocês. Boa noite, pastor Creuso. Deixa eu clicar aqui para ver. Vai ser uma bênção o culto, amém? E a pastora Cleide tá mandando boa noite para vocês. E hoje nós vamos falar de um tema. A pastora Ana tá mandando boa noite também. Boa noite, pastora Ana. A paz do Senhor. Hoje nós vamos falar de um tema daqueles. Perdoar ou não perdoar, eis a questão. E aí, gente? Eu fiz até slidezinho para vocês aqui, ó. Perdoar ou não perdoar, eis a questão. Enquanto eu coloco aqui uma coisa para vocês, a pastora tá falando que tá muito nova, tá mesmo. É que ela começou cedo, né, gente? Ela tá em 12 anos de ministério, tá nova, mas a pessoa começa cedo, é assim mesmo. Tem bastante experiência, porque se ela contasse desde a época das bonecas, que ela já pregava, libertava, expulsava demônio, aí assim a gente vai ter quase aí 30 anos de ministério, né? Mas, amém. Gente, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que são uma pessoa que perdoa fácil ou uma pessoa difícil de perdoar? Vocês acham que qualquer atitude deve ser perdoada ou algumas atitudes a gente deve perdoar, outras não? Pastor Ana falou que estão assistindo no templo. Um beijo pro pessoal do Planalto que está assistindo junto aí no templo. Mas e aí, gente, me responde. Vocês acham que vocês são uma pessoa que tem um coração fácil de perdoar ou não? Vocês acham que qualquer atitude deve ser perdoada? E vocês acham que as pessoas devem merecer o perdão ou não? E aí, vocês são uma pessoa que perdoa fácil ou são uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, hein? Vamos lá. Vou esperar as respostas de vocês aqui. E enquanto chegam as respostas, vou contar sobre mim, porque na live passada a gente estava falando um pouco sobre questão de emoção e razão. A gente falou sobre as emoções e razões. Eu fiz com a pastora Thalita, depois a live com o Eduardo sobre as emoções de Jesus. E eu falei que eu sou uma pessoa que eu tive muita dificuldade mesmo de perdoar. Fui uma pessoa que guardava muitas coisas, então eu não era uma pessoa que perdoava fácil. E foi uma coisa que, para eu poder estar falando hoje aqui para vocês, foi uma coisa que Deus trabalhou muito na minha vida. Então, eu não vou ser hipócrita
de chegar e falar pra vocês assim, não, perdoar é fácil. Pra mim não foi, pra algumas pessoas é mais fácil. A Mayra tá falando aqui, ó, o pessoal tá falando que tem facilidade de perdoar. O Pedro tá falando que tem facilidade, que todos merecem ser perdoados. A Fernanda já é mais parecida comigo, é uma pessoa difícil de perdoar. A pastora Ana perdoa com facilidade. Acho que pastor tem essa virtude já, que é um negócio do coração, porque eu acho que se pastor não tiver facilidade de perdoar, ele não consegue exercer o pastorado. Minha opinião pessoal, os pastores podem falar isso, eu tô errada, mas eu acho que pastor, eu acho que o ponto 1, assim, é ter facilidade de perdoar, porque senão eles não iam conseguir exercer o ministério, porque todo dia teria algum motivo para eles estarem perdoando ali as coisas que aconteceram. Pastora Thalita tá perguntando se pode causar polêmica. Pode, pastora Thalita, pode causar polêmica sim. O pessoal aqui, ó, tudo perdoando com facilidade, hein, gente? Tô achando que só eu que sou o ponto fora da curva aqui, eu e a Fernanda. Olha lá, o Jean também tá falando que é uma pessoa que perdoa fácil. Vamos ver, a pastora Thalita vai causar polêmica aí. Tô esperando a polêmica da pastora Thalita. O pessoal diz que perdoa fácil. E aí, gente? Só eu que acho que é difícil perdoar? Tá achando que o povo tá com vergonha de falar, hein? Vamos lá, vou esperar a polêmica aqui da pastora Thalita pra gente poder prosseguir. Eu tô achando que só eu, hein, gente? Vamos lá. Eu sou a pessoa que quer perdoar sempre. Então, o Duarte também é uma pessoa que tem o coração que perdoa com facilidade. Ronilda também perdoa com facilidade. Gente, vocês estão, ó, nota 1000 no perdão, hein? Tô gostando de ver. Ah lá, a Ana também é mais difícil de perdoar e a Gabi também é um pouco mais difícil. Ah lá, polêmica da pastora Thalita. Tô olhando pra baixo aqui porque eu tô olhando o celular, viu, gente? Vou até pegar aqui na mão pra ficar melhor. Muitas pessoas acreditam que têm facilidade de perdoar, porém muitos têm a facilidade de permitirem ter seus direitos rompidos. Aí que tá, hein, gente? E nós vamos falar disso. Tem situações que perdoo mais fácil que outras, mas eu busco sempre perdoar. E isso aí que a pastora Thalita tá falando, que a Poli falando que acha difícil, é verdade. Tem gente que acha que perdoou quando, na verdade, abriu mão. Abriu mão, permite que os direitos sejam rompidos e, na verdade, aquilo fica guardado dentro. A pessoa finge que perdoou. Ela simplesmente tem facilidade em abrir mão dos seus direitos. E aí, gente? Vou aproveitar a polêmica da pastora Thalita para colocar um caso aqui para vocês que a Poliana aqui também colocou, que também acha difícil, que a maioria de vocês às vezes nem nascido não era. Aconteceu já há um tempinho, que é uma situação aqui que eu vou ler. Opa, voltou. Pronto. Que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Menino é morto antes de pedido de resgate. Essa é uma reportagem, tá? Eu tirei se eu não me engano, da revista Época. Em agosto de 1997, Ives Zota, então com 8 anos, foi sequestrado por 3 homens na cidade de São Paulo. O menino foi sedado e assassinado com 2 tiros no rosto antes de qualquer contato dos sequestradores com a família. Ele foi morto porque reconheceu um de seus raptores, um policial militar que fazia segurança particular nas lojas de seu pai, o comerciante Masataka Ota. Mesmo após a execução do menino, os sequestradores continuaram negociando o resgate com a família. A extorsão terminou com a prisão do motoboy Adelino Donizete Esteves depois que a polícia rastreou uma ligação para os pais de Ives. Ele denunciou como comparsas os então PMs Tarso Dantas e Sérgio Eduardo Pereira. Os 3 foram condenados e penas entre 43 e 45 anos de prisão. E aí, gente? Eu trouxe esse caso em específico, por quê? Porque foi um caso que aconteceu em 1997, foi um caso que percorreu, assim, as notícias muito, assim, na época, todo mundo ficou ouvindo falar, porque demorou um tempo até os sequestradores, até eles conseguirem serem presos, e a hora que o pai chegou, o menininho estava morto. Então, assim, se vocês tiverem curiosidade de colocar na internet, vocês vão ver imagens do pai agarrando o caixão do menino, e aquela situação super complicada. E aí?
Perdoa ou não perdoa? O que vocês acham? É fácil ou é difícil perdoar uma situação tão extrema como essa? O menininho tinha 2 anos, gente, quando isso aconteceu. E um dos caras era segurança particular da família deles. E eu trouxe esse caso por quê? Porque 10 anos depois, os pais do menino, que são esses aqui, eles, a esposa, né, na verdade, ela eu acho que ela é deputada, né? Eu não sei se é federal ou estadual, mas ela entrou com um projeto de lei para instituir o Dia do Perdão. Eu não sei se vocês sabiam, mas o Brasil tem o Dia do Perdão. Então, ó, o presidente Michel Temer sancionou a lei 13.473 de 2017 e instituiu o Dia Nacional do Perdão a ser celebrado anualmente no dia 30 de agosto. A nova lei será publicada na quinta-feira, dia 20, no Diário Oficial. O projeto que deu origem à lei é de autoria da deputada Keiko Ota, que teve o filho Ives Ota sequestrado e morto aos 8 anos. Ah, então ele tinha 8, gente. É porque eu vi uma reportagem que ele tinha 2, então ele tinha 8. Aos 8 anos, em 30 de agosto de 97. Depois de conhecer os assassinos do filho, a deputada e seu marido, Masataka Ota, decidiram perdoá-los. Olha só, gente. Que exemplo de perdão mais lindo esse. Eu vi uma reportagem que depois, se vocês quiserem pesquisar, tá aí na internet, é até do Hoje em Dia, que vai falar quando foi instituído, né, o Dia do Perdão, quando foi sancionada essa lei. E ele fala lá, o pai, ele dá um depoimento que ele ficou preso por muitos anos nisso. E essa angústia, essa mágoa estava consumindo ele até o momento que ele decidiu perdoar. E, assim, uma frase que me chamou muita atenção foi que quando ele foi até a prisão, ele perdoou os assassinos do filho dele, e ele fala que quando ele saiu da prisão, os assassinos do filho dele continuaram presos, mas ele saiu de lá livre, porque ele deixou na prisão tudo aquilo que estava segurando emocionalmente e amarrando a vida dele. Vou ler aqui o comentário da pastora Thalita, porque até a Mayra falou que tinha ficado na dúvida. A Nadir fala, eu tinha dificuldade de perdoar minha mãe, consegui quando pedi perdão para ela. A Kátia fala que Deus vai ter que trabalhar muito nela para perdoar uma situação dessa. A pastora Thalita fala, o perdão não é o julgamento da situação, não é achar culpados e sim se livrar da dor, abrir mão de sofrer por algo que não tivemos culpa, algo que não pudemos impedir de acontecer. Exatamente. A La Ronilda fala, é difícil. Nesse caso, Débora, agora você causou uma polêmica em mim. Aí, gente, agora vocês que tinham um coração perdoador, parece que não tá tão perdoador assim, né, gente? Parece que não tá tão fácil a situação, né? Acho que quando passa aquelas reportagens das mães perdoando os bandidos que mataram o filho, acho que elas falam que perdoam, mas acho que elas guardam a raiva. Nesse caso, Pedro, que eu tô falando aqui, se você até procurar a reportagem, você vai ver que foi, de fato, um perdão real. E ele fala que Deus o levou a perdoar e que ele sentiu a presença de Deus na hora que ele foi na cadeia e liberou perdão frente a frente, cara a cara com os assassinos do filho dele. Ele fala que a partir dali ele começou a viver de novo. Se foi de 97 a 2017, são aí pelo menos 20 anos, né? 20 anos preso nessa situação. A Ronilda fala, pois acho que só quem passou sabe o tamanho dessa dor. A gente fala fácil de perdoar porque nunca passou por uma situação tão extrema. Gente, se a gente... Acho que a pastora Cleide quer... Ele é um processo. E ele pode levar anos para se concretizar. A pastora Cleide tá falando aqui que o perdão, gente, dependendo até do tipo de situação, numa situação extrema, ele é um processo. Às vezes ele vai demorar um tempo até ele concretizar. E somente Deus pode levar uma pessoa a dar um perdão real. E somente Deus pode levar a pessoa a dar um perdão real. Comentário aqui da pastora Cleide. Então, gente, apesar de muita gente afirmar e acreditar que tem facilidade ou até uma experiência com o perdão, por si só ele não é algo fácil de se fazer. Quando a gente vê situações extremas e testemunhos extremos como esse, a gente se impressiona.
E a gente se impressiona por quê? A gente se impressiona porque não é comum. Não é comum a gente ver pessoas que passaram por uma situação tão difícil, tão complicada, ter um ato de perdão assim. Por isso a gente se assusta, porque o perdão não é algo natural do ser humano. O natural do ser humano é querer a vingança e querer se alegrar com isso. O natural do ser humano, diante de uma circunstância de ofensa, ele quer se vingar. No primeiro momento, o natural mesmo do ser humano é querer se vingar, é querer se alegrar com a desgraça alheia, é querer que o outro seja punido de alguma forma, que sofra, que algo aconteça. A gente, na verdade, esse primeiro sentimento mesmo é alimentar a ideia de que a pessoa que te feriu precisa ser punida. O problema é que quando nós fazemos isso, na verdade, nós não estamos punindo o outro, nós estamos punindo a nós mesmos. A Joelma fala aqui, imagino que para alguns níveis de perdão precisamos ter uma ação de Deus, porque precisa de uma cura na alma para curar a dor. Existem dores profundas na alma que precisam de ação de cura. O Pedro fala que o perdão muda muitas coisas, porque alguns milagres Jesus necessitava do perdão para ser curado. Com certeza, gente. O perdão, para ele ser genuíno, gente, ele precisa ser de Deus. Em situações extremas como essa que a gente viu aqui, somente Deus para poder trazer esse sentimento. Porque o normal é a gente querer vingança. O normal é a gente querer o mal. O normal é a gente querer punir. O normal é a gente pensar que a outra pessoa não merece o nosso perdão. Se a gente não fez nada para merecer aquilo e a pessoa vem e nos agride, a gente pensa, aquela pessoa não merece o meu perdão, então por que eu vou ter que perdoar? Se eu não fiz nada de errado, por que eu tenho que perdoar? E a gente quer a vingança. Até no depoimento desse pai, eu não coloquei aqui pra vocês porque ia ficar muito grande, muito extenso. Mas assim, pra quem quiser assistir, eu achei um depoimento muito legal. Porque ele fala que quando ele abraçou o caixão do filho dele, tudo que ele queria era matar os agressores do filho dele, os assassinos do filho dele. E que ele planejou por diversos anos como ele ia matá-los, porque eles estavam presos, né? E os 3 policiais. Então ele queria matar os 3 e ele planejou por diversos anos como ele iria fazer para chegar na prisão e matá-los. E ele fala que isso aprisionou a vida dele muito, até o ponto que ele decidiu perdoar e ficou livre. Ele fala que quando ele abraçou o caixão, ele só sentia vingança, porque é isso que acontece, né, gente? A gente meio que tenta se segurar, fica aprisionado nesse sentimento. E eu não sei se vocês sabiam, mas quando a gente pensa e sente e fica aprisionado nesse sentimento de vingança, de raiva, de ódio, de querer tratar o mal com o mal, de tentar, às vezes, rebater na mesma moeda, o nosso cérebro e o nosso corpo reage a isso. Se vocês voltarem na live passada, live retrasada, a gente estava falando sobre as emoções, e a gente viu que é um negócio automático. Se você voltar, você vai ver que as emoções, elas vêm junto, elas vêm de uma vez, elas liberam vários hormônios no nosso organismo que vão causar várias reações automáticas. Então, quando você está angustiado, quando você está com esse sentimento de vingança, pensando repetitivamente, a gente tem uma live que a gente falou também sobre os pensamentos que vão ficando ali repetidos no nosso cérebro, aquilo vai voltando sem parar, e quanto mais a gente pensa, mais a gente vai criando uma necessidade do cérebro de pensar, e aquilo vai ficando um pensamento repetitivo na nossa mente. A gente vai criando deficiências cerebrais de hormônios. A Mayra fala aqui, saber que perdoou é estar frente a frente com a pessoa que fez mal e não sentir nada. Aquilo não é lembrado, mas aquilo é lembrado, mas não me dói mais. Exatamente, Mayra. E é um processo, né? Não é uma coisa assim. E na nossa mente, o que acontece? Quando a gente tá com esses sentimentos, o que acontece? Nosso cortisol cai. E quando o nosso cortisol cai muito,
ele vai trazer fadiga, estresse, baixa imunidade e até depressão. E diminui também a serotonina, que é o hormônio ligado ao humor e à felicidade. Então, essa questão da gente não perdoar, de ficar trazendo angústia, de trazer mágoa, faz com que as pessoas fiquem doentes, faz com que a gente realmente fique doente. A falta de perdão traz doenças no nosso organismo. A gente tem a falsa ilusão, gente, que a falta que reter esses sentimentos de alguma forma contribuem para a punição da outra pessoa, mas na verdade a gente está só se punindo, se machucando, se prejudicando. Gente, eu vi uma coisa que eu acho que é pura verdade. Esse aqui é um copo de água e não tem nada nele. Mas eu quero que vocês imaginem que aqui tem algum tipo de veneno. E eu vou beber. Vocês sentiram alguma coisa aí do outro lado? Algum sintoma, algum problema? A pastora Cleide tá aqui, sentiu alguma coisa depois que eu bebi meu copo d'água? Tá bem? Sentiu alguma coisa? Ela tá rindo aqui, gente. Não sentiu nada. Se vocês sentiram alguma coisa, eu vou beber mais. Quem sabe eu bebendo bastante, vocês sentem. Será que agora com essa quantidade vocês estão sentindo alguma coisa daí? Conseguiram sentir alguma coisa? Sentiu, pastora Cleide, ou não? Como eu sei que é só água, tá tudo certo. Ela falou como sabe que a sua água ela tá tranquila porque ela é minha mãe, né, gente? Se eu tivesse bebendo veneno, ela tava tendo um treco ali, né? Mas não causaria nada de verdade, ó. Tá causando alguma coisa em vocês, gente? Me respondam aí se vocês estão sentindo alguma coisa comigo bebendo aqui. Estão sentindo alguma coisa? Eu imagino que não. Ah lá, a Fernanda tá dizendo que não. Imagino que não. Será que você bebeu o copo inteiro? Será que vocês vão sentir alguma coisa? A Gabi também tá falando que não, ninguém tá sentindo nada. E eu quero que vocês lembrem disso para simbolizar o perdão, gente. A gente ficar guardando rancor e ressentimento é o equivalente a você beber um veneno e querer que o outro morra. É você beber um veneno e querer que o outro sofra, querer que o outro seja punido. Quando, na verdade, a única pessoa que está sendo punida por guardar rancor aqui é você. Quero que vocês lembrem disso. Porque a pessoa que guarda, ela vai acumulando aquilo, ela vai trazendo doenças. Gente, muitas depressões, crise de pânico, ansiedade, doenças autoimunes e mais 1 milhão de doenças que a pastora Thalita tá falando aqui. A Fernanda, que dó de você morrer com veneno. Não vou morrer com veneno, gente, porque era só água. A Sabrina disse que sentiu sede. O pessoal sentiu sede. Ainda bem que era água, né, gente? É uma água muito gostosa. Mas realmente é exatamente isso. É você beber alguma coisa que faz mal pra você e querer que o outro seja punido e sinta algo com relação a isso. Aqui, ó. A Mayra tá falando, passei por um problema há 3 anos atrás, onde conheço o que é odiar alguém. Foi muito difícil em toda a minha vida conseguir entender. Foi muito difícil. Passei pelo processo árduo de entender que não perdoar é beber veneno e esperar que o outro morra. Gente, é isso. É exatamente isso. Porque a pessoa carrega com ela a situação. Eu vou ler pra vocês aqui, ó, um conto. Tem um riacho bonito aqui, ó. E eu vou ler pra vocês um conto. 2 homens, ao começarem a travessia de um riacho, encontraram uma mulher que lhes pede que um deles a carregue às costas. Era um pedido de todo inesperado e que contrariava a regra deles. Mas lá o mais novo se inclinou, levou a mulher à outra margem. A mulher agradeceu muito e os homens partiram para o seu destino. O homem mais velho, porém, passou todo o caminho a recriminar o mais novo. Que loucura! O que foste fazer? Sabes a nossa regra. Até que este, não podendo mais suportar, lhe respondeu: Olha, Olha que eu transportei a mulher e deixei as margens do riacho. E deixei-a. Tu, porém, transportaste-a
até aqui. E aqui fica a reflexão, gente. Se a gente não sabe perdoar, a gente carrega a situação com a gente. Independente de quanto tempo passe, independente de como muda a nossa vida, a nossa situação, não importa o que aconteça, se você não perdoa, essa situação arrasta com você. É a história dos homens. Ele deixou a mulher no riacho, o outro carregou até aquele momento. A gente vai carregando toda essa situação. Gente, e perdoar é um ato de renúncia da vingança. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas para algumas pessoas o perdão ele pode ser encarado como um ato de fraqueza. Mas ele é um ato de coragem gigantesco. Porque perdoar significa abrir mão da vingança. Significa abrir mão de fazer o mal para aquela pessoa. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas até a palavra perdoar, em vários idiomas, ela significa doar. Ela é no sentido de doação. No sentido de tirar algo, renúncia. Até no português mesmo, que a gente tem perdoar, que significa dar alguma coisa. No inglês é forgive, dar para dar. No francês, no espanhol, é sempre esse sentido. A palavra do perdão, ela vem no sentido de doação. Porque você vai doar o bem e abrir mão de fazer o mal. Então, se você olha nesse sentido, quando você perdoa, você abre mão da vingança, é você doar o bem ao invés de retribuir com o mal. Por isso não é algo tão fácil de fazer. Muitas vezes a gente pensa que é fácil aquilo que a pastora Thalita falou, a gente até imagina que a gente tem facilidade de perdoar, mas às vezes a gente só largou aquela situação num canto, numa caixa bem pequenininha, guardada, trancada, sabe? Num canto. Mas a gente efetivamente não perdoou, a gente só deixou de lado aquilo, só abriu mão daquilo, mas não perdoou. O Duarte está falando que quando ele conheceu sobre o perdão, a vida dele mudou bastante. E como muda, gente? Porque quando a gente aprende sobre o perdão, a gente fica livre da prisão que a falta de perdão nos traz. Então, como é que raio eu faço, Débora, então, para conseguir perdoar alguém? A gente já entendeu que o perdão é importante, a gente já entendeu que a gente precisa do perdão para a gente ser uma pessoa saudável, a gente já entendeu que precisa do perdão para continuar a crescer, para a gente não deixar isso destruir a gente, mas como é que a gente consegue perdoar? E aí, mais uma frasezinha para vocês. Você não é perfeito, se perdoe. Você não é perfeito, peça perdão. A primeira coisa que a gente precisa aprender para falar de perdão é entender que a gente não é perfeito. É entender os nossos limites, as nossas fraquezas. Quando a gente descobre o quão falho nós somos, já abre uma porta para a gente começar a entender e a perdoar o nosso próximo. A primeira pessoa que precisa ser perdoada todos os dias somos nós mesmos. Nós precisamos aprender a nos perdoar para conseguirmos perdoar o outro. A Mayra fala aqui, ó, abrir mão da vingança, da liberdade a Deus é tirar da mão de Satanás. Aí tudo flui, porque Deus nos ensina o amor e o perdão verdadeiro. Realmente isso, Mayra. De verdade, é isso mesmo. Quando a gente abre mão da vingança e deixa Deus agir na situação, tudo flui, tudo muda, a gente cresce, a gente é outra pessoa. A gente fica realmente livre dessa prisão, da vingança, da angústia, da mágoa, da amargura. E tudo começa pela gente. A gente precisa enxergar que a gente não é perfeito, porque a gente vive numa sociedade, num mundo onde as pessoas gostam de apontar muitos dedos, né? De serem muito críticas, de sempre dizerem o defeito dos outros e nunca olharem para si mesmo. Aquilo que Jesus Cristo fala, olha, antes de você tentar tirar o
o cisquinho do olho do seu irmão, tira a gralha que tá no seu. Então, assim, as pessoas, elas são muito críticas, elas querem, muitas vezes, nessa história, às vezes, de mimimi, de ser politicamente correto, de não poder falar nada, ao mesmo tempo, também são muito incisivas e são muito críticas, e muitas vezes as pessoas magoam sem nem saber que estão magoando. E nesse ponto a gente precisa entender os limites, entender as pessoas, entender que as pessoas, elas muitas vezes nem sabem que estão fazendo mal pra gente. E quando a gente entende que a gente também faz errado, a gente também faz isso, a gente também às vezes fala coisas que não devem ser faladas, faz coisas que não devem ser feitas, a gente é imperfeito sim, a gente erra sim. Então quando a gente começa a entender a nossa imperfeição, quando a gente começa a entender que a gente não é a última bolacha do pacote, fica mais fácil de entender o sentimento do outro, nos colocar na situação do outro, fica mais fácil de perdoar. E até a nós mesmos, né, gente? E nós vamos aprender sobre o perdão numa das passagens da Bíblia que são é uma das mais conhecidas, eu acho, sobre perdão, que é Pedro chegando para Jesus e perguntando até quantas vezes ele tinha que perdoar, e Jesus Cristo conta uma parábola para poder explicar isso para Pedro. E muitas pessoas até citam esse texto e param por ali, não continuam na parábola que Jesus explica. Está em Mateus, capítulo 18, nós vamos ler do versículo 21 ao 35 e vamos entender um pouquinho sobre essa parábola que Jesus coloca para que a gente entenda sobre o perdão e como a gente faz para perdoar. Olha só. Então Pedro, Mateus 18, 21 a 35, tá, gente? Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe hei de perdoar? Até 7? Então, assim, Pedro já estava achando que 7 estava, pum demais. Já estava no topo. Olha, eu já perdoei 7 vezes a pessoa pela mesma coisa. Já tá, olha, como eu sou uma boa pessoa, já perdoei 7 vezes, já tá bom, né, Jesus? Aí Jesus responde: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. E aí Jesus começa a contar uma parábola. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. Mas não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo que tinha, que se pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. O senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, o soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou-lhe um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e segurando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se grandemente e foram revelar tudo isso ao seu senhor. Então seu senhor, chamando-se à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoares cada um de seus irmãos. Esse é um texto muito conhecido, uma parábola muito conhecida. E a gente vê aqui que tem duas pessoas na mesma situação, que tem uma dívida muito grande. E um deles chega devendo 10.000 talentos. Eu não sei se vocês sabiam, mas 10.000 talentos são equivalentes a 350 toneladas de ouro ou de prata. Olha aqui a quantidade, gente. De ouro ou de prata. Se for de prata, é equivalente a 100 milhões de dólares. Se for de ouro, a 8 bilhões de dólares. Ou seja, é uma dívida impagável.
Ele mandou vender ele, a mulher, os filhos, os bens e tudo que ele tinha e não ia dar conta de pagar aquela dívida. Era uma dívida impagável. A dívida dele era gigantesca. Nem que ele trabalhasse a vida dele inteira, gente, ele não conseguiria pagar aquela dívida. E depois, daqui a pouquinho, Mário, eu já leio o seu comentário aqui. E depois ele chega para uma pessoa, ele é perdoado. Então, assim, ele foi perdoado de uma dívida gigantesca, impagável, que ia morrer ele, a mulher, os filhos, ia perder o patrimônio, até se tivesse galinha, camelo, que tivesse, ia tudo junto para pagar, não ia pagar. Ele ia perder tudo que ele tinha. Mesmo assim, ainda ficar em dívida com aquele senhor, porque ele não ia conseguir pagar. Aí ele encontra alguém que está devendo 100 denários. 100 denários, gente, olha a moedinha dos denários, equivalente a 3 meses de salário. Dá para pagar ou não dá para pagar? O que vocês acham? Dá ou não dá para pagar? 3 meses de salário? Dá para pagar, né, gente? A gente se esforça, trabalha. 3 meses de salário, aqui seria o salário mínimo, né, da época. 3 meses de salário dá para pagar. E ele pega e encerra essa pessoa na prisão e fala, você vai ficar na prisão até você me pagar o último centavo. E o que acontece? As pessoas vêm, os servos vêm, voltam lá naquele senhor e contam o que aconteceu. E ele é lançado na prisão. Indignado, seu senhor entregou aos verdugos, que são demônios atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Gente, se ele não ia conseguir pagar tudo que ele devia, ele ficou na prisão, atormentado pelos verdugos eternamente. Porque a dívida era impagável. E aqui a Bíblia fala, assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoares cada um de seus irmãos. Gente, aqui Jesus Cristo, ele coloca duas situações muito claras para nós. Ele aqui está falando do amor de Deus para conosco, porque quando Jesus Cristo veio e nos perdoou, a nossa dívida era impagável. A nossa dívida do pecado, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então Jesus Cristo veio, morreu no nosso lugar, perdoou os nossos pecados. É uma dívida impagável, nem que a gente passasse a nossa vida inteira tentando pagar com isso, a gente não conseguiria pagar. Só Jesus Cristo morrendo no nosso lugar para a gente poder ter essa chance de liberdade, de libertação. E aí, quem somos nós para chegar em outra pessoa, depois que tivemos essa dívida impagável por Deus, e dizer que a gente não vai perdoar? E ao mesmo tempo, Jesus Cristo está falando aqui pra gente, olha, se você não perdoar, você vai ficar preso eternamente, sendo atormentado por demônios atormentadores, que são os verdugos, que vão tirar sua paz, vão tirar seu sono, vão tirar sua saúde, vão tirar tudo de você eternamente até que você consiga perdoar e ter compaixão com o próximo. E aqui Jesus Cristo ele deixa muito claro que a gente não tem que ver o merecimento da pessoa que tem o perdão, se a dívida é alta ou se a dívida é baixa. Aqui Jesus Cristo não fala que você tem que olhar para ver se a pessoa merece ou não merece seu perdão. Aqui Jesus Cristo foca no ato do perdão. Aqui ele diz o seguinte, olha, você precisa perdoar. Independente do que aconteça, você precisa perdoar. E pode até parecer que quando a gente olha nesse texto, a gente, de forma isolada, a gente pensa que o perdão ele vai estar de alguma forma beneficiando, né, a pessoa que tem a dívida, que cometeu o ato de maldade para conosco, mas na verdade, gente, cada um vai colher o que plantou. Isso é um fato. Independente do nosso perdão ou não, a pessoa ela vai colher aquilo que ela plantou. Se ela não acertar aquilo com Deus, se ela não resolver a situação, ela vai colher. Nós tivemos até uma aula com a pastora Thalita aqui numa live, foi até aqui em Paus, que a gente estava falando da plantação da semente. O que a gente faz se a nossa colheita já está lascada mesmo? Por quê? Porque a gente plantou a semente, Deus não vai interferir na lei da semeadura. A pessoa plantou, ela vai colher, porque muita gente acha que Deus vai chegar lá e falar, não, agora que você me pediu perdão, eu vou lá arrancar a sua sementinha que você plantou e você não vai ter que sofrer essas consequências. Não é assim que acontece. A pessoa que fez o ato, ela vai sim
sofrer as consequências daquilo, ela vai colher a semente daquilo, mas não seja você a pessoa a ser punida pelo que alguém fez para você. Não seja você a pessoa a continuar se punindo continuadamente por isso. Perdoar, gente, é um ato consciente e inteligente. Muitas vezes a gente é levado a acreditar que o perdão é quase uma reza, sabe? É virar e ficar todo dia, não, eu perdoo, eu vou te perdoar, eu perdoo, eu vou perdoar, eu vou perdoar, eu vou perdoar. E não. O perdão, ele é um ato consciente, é você entender que você precisa perdoar. Se a pessoa merece, se a pessoa não merece, se você acha que isso vai ser bom ou ruim pra pessoa, não interessa. Esquece a pessoa. O perdão não é pra pessoa, o perdão é pra você. O perdão é pra trazer benefício pra você. Lembra do copo do veneno? O perdão é pra você. Vou até beber mais um pouquinho, que hoje eu tô falando, hein, gente? O perdão é por você. Entenda isso. É consciente e inteligente. Não é aquela reza igual muita gente faz, às vezes, no catolicismo, passa a cinza do fogão na testa, reza não sei quantas Ave Marias e Pai Nosso e tá tudo certo e acabou e finge que perdoou e finge que esqueceu. Não, ele precisa ser real, ele precisa ser consciente, um ato consciente. E isso vai fazer com que você entenda que você precisa perdoar. E a partir do momento que você entende que você precisa, que você tem o dever de perdoar, você está apto a chegar diante do trono de Deus para pedir a interferência de Deus em cima dos seus sentimentos. Deixa eu ler aqui a mensagem da Mayra, que vai calhar muito bem com o que a gente vai falar aqui agora. Ela fala assim: eu fui pedindo a Deus o tempo todo para me ajudar a liberar perdão que estava me deixando doente. Deus limpou meu coração, meus pensamentos. Eu estou livre de toda a mágoa e estou à disposição de quem me fez mal, graças a Deus. Aqui o Dwight pergunta se gostaria de saber se nossos irmãos Cristo querem ser perdoados por Deus, então começa a perdoar também, com certeza, porque se a gente não perdoa, a gente não é perdoado. Voltando a essa questão da Mayra é exatamente isso. A gente entende que a gente precisa perdoar e quando a gente entende, a gente chega de forma inteligente e consciente diante do trono de Deus e fala assim: Deus, eu entendi que eu preciso perdoar. E não é sentimento. Não é você sentir, porque você não vai estar sentindo uma alegria imensa. Ai, olha, pessoa acabou com a minha vida, mas eu tô tão feliz de perdoar essa pessoa. Gente, não seja hipócrita. Não é assim que acontece, tá? Se você é essa pessoa, que a pessoa destrói a sua vida e você chega todo feliz e alegre diante de Deus, Deus, eu tô tão feliz porque essa pessoa acabou comigo e eu vou aqui fazer uma oração de perdão porque eu sou uma pessoa. Você é um robô, você tem problemas muito mais sérios do que você imagina. Procure ajuda médica urgente. É sério, gente. É sério que eu tô falando. Porque você não vai sentir, num primeiro momento, é aquilo que eu falei, a gente sente raiva, a gente sente vingança, mas quando você entende, consciente, racional, a fé, ela é racional, o cristianismo, ele é racional, ele não é puramente sentimento. Você chega diante da presença de Deus e fala assim: Deus, ó, eu tô me sentindo um lixo, o que eu queria mesmo era pegar essa pessoa e cortar no meio, mas eu entendi que eu preciso perdoar, então eu abro mão do meu direito de vingança, eu abro mão de querer fazer o mal e eu escolho diariamente fazer o bem. E pede a Deus que Deus tire esse sentimento, esse pensamento do seu coração. É exatamente o que a Mayra falou. Quando eu faço essa escolha inteligente, Deus pode vir e arrancar, o Espírito Santo vem, tira do nosso coração esse sentimento, mas nunca antes dessa decisão, dessa escolha inteligente. Nunca antes disso. Não espere você estar sentindo aquele desejo de perdoar, porque esse desejo nunca vai chegar. Sabe? Nunca. Vai passar 10, 15, 20 anos, esse desejo não vai bater na sua porta. Essa encomenda não vai chegar. 50, 100. Pode passar 100 anos que a pessoa vai estar lá. Eu tô presa porque lá em 1910 aconteceu aquilo com aquela pessoa. Então, gente,
é uma atitude consciente e inteligente. Depois que você decidiu perdoar, você está apto para resolver o problema. Porque, gente, muitas vezes, e não vou dizer aqui o seguinte, muitas vezes não, é basicamente o que Pedro falou, 7 vezes Jesus fala, não, 70 vezes 7. Se a gente não souber perdoar e não aprender a perdoar, mesmo em situações pequenas, a gente nunca vai ter um relacionamento saudável com ninguém, porque aquilo que eu coloquei, eu não sou perfeita, eu vou errar, você não é perfeito, você vai errar, então se perdoe e peça perdão. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue se relacionar com os outros de uma maneira saudável, em relacionamento entre amigos, entre pais e filhos, entre irmãos, entre os irmãos da igreja, no trabalho, em qualquer lugar que você tiver. Se você não for uma pessoa que entenda a necessidade do perdão e consiga acertar isso diante de Deus, você nunca vai ter um relacionamento saudável. Ai, mas Débora, eu vivo com uma pessoa que acaba comigo todo dia fala na minha cabeça, todo dia me critica, todo dia me faz mal, todo dia tá lá. Se essa pessoa é uma pessoa que tá na tua convivência, tá dentro da tua família, você não tem como falar, eu não vou conviver com esse tipo de pessoa, porque a gente escolhe as pessoas que a gente quer conviver, viu, gente, na vida. Mas às vezes as pessoas, são os nossos pais, às vezes são os nossos irmãos, às vezes são pessoas que a gente não pode simplesmente virar, eu não quero mais conviver com você. Perdoe e aprenda a resolver, aprenda a chegar e falar, olha, isso aí que você está fazendo eu não gosto, isso me deixa triste, isso me deixa chateado. Resolva a situação e aproveite essa situação para aprender a perdoar, ser uma pessoa melhor, a tirar disso uma virtude melhor para a tua vida. Não fique acumulando as coisas, não fique guardando mágoas. A Joelma fala aqui que a palavra de Deus sempre vem para nos libertar, curar. Todos nós temos dificuldades, mas precisamos entender e perdoar e ser perdoado com certeza. Como nós precisamos disso, gente? Quem tem o amor de Deus consegue perdoar porque entende que foi perdoado por Deus. É Deus, gente, que traz isso para o nosso coração. É essa necessidade do perdão, esse entendimento, só Deus para trazer na nossa vida. Gente, o perdão, ele é um exercício diário, né? Não é um negócio que a gente faz uma vez, esquece, deixa para fazer. Todos os dias a gente tem coisas para perdoar. Em Efésios, capítulo 4, versículo 26, fala: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que o apóstolo Paulo estava falando? Falou: meu filho, se você tem alguma coisa para resolver, resolva com seu irmão. Peça perdão a ele. Não guarde rancor, não fique trazendo isso como uma mágoa para o seu coração, porque isso só vai prejudicar a sua vida. O Pedro tá falando, se guarda é pior. Se guarda, vira mágoa, vira angústia, vira doença. Daqui a pouco você tá aí cheio de coisa, não sabe o que é. Falta de perdão. E os pastores estão aí e vão poder me falar quantas questões são resolvidas por perdão. Quantas pessoas que chegam precisando de oração para cura, para libertação, para relacionamento, que tudo seria resolvido com perdão. Os pastores estão aí, são mestres nisso. Todos os dias eles têm contato com isso. E é realmente, não perdoar faz mal a si mesmo. É isso aí, Nicásio. A gente precisa aprender a perdoar. E, gente, em situações extremas, até como essa que a gente colocou, que eu coloquei no começo da live desse caso do menininho, e situações de abuso mental, abuso físico, pessoas que são estupradas, muitas vezes são assaltadas, pessoas que sofrem violência física, violência doméstica. A pastora Thalita até voltou, falou disso no culto passado, não sei se foi no passado ou no retrasado, das pessoas que sofrem violência dentro de casa, abusos psíquicos, emocionais. Vocês têm a opção de não conviver com essas pessoas. Procure ajuda, procure os seus direitos, procure o que a lei pode te ajudar, a igreja, os pastores. E igual o caso deles mesmos, os filhos foram assassinados, eles denunciaram, os assassinos estão presos, a justiça está sendo cumprida sobre a vida deles, eles vão assumir as consequências. Então, assim, você precisa buscar ajuda. É diferente você
perdoar, sim. Você precisa perdoar, sim. Mas não abre mão do seu direito se você foi vítima de algum tipo de abuso físico ou abuso mental. Você precisa, sim, denunciar. Você precisa, sim, ser livre dessa situação. A pastora Thalia está falando até de mulheres que sofrem violência doméstica, mulheres e tem homens também que sofrem violência doméstica. Eu trabalhei aqui em Pós, na Defensoria Pública, eu via muito isso, homens e mulheres vítimas de violência doméstica, mas que abrem mão de suas queixas para voltar, e muitas pessoas às vezes nem sobreviviam às agressões que viviam ali, às vezes por medo, às vezes por diversas situações. Então, assim, perdoe, mas não se sujeite a esse tipo de coisa. Deixe as pessoas colherem isso. Se as pessoas são agressoras, são estupradores, são violentos, deixe essas pessoas colherem o que elas plantaram. Perdoe, libere perdão por você, mas não abra mão dos seus direitos em cima disso. Tá, gente? Espero que isso fique claro para vocês. Seja igual os pais desses meninos. Perdoem. Mas se você precisar denunciar, denuncie isso. Porque tem muita gente que fala que você precisa perdoar e abrir mão dos seus direitos. E não. Tá, gente? Se você sofreu uma traição, você sofreu isso, você tem direito de abrir mão desse tipo de relacionamento. Tá bom? E pra gente finalizar, eu coloquei aqui 2 frases que a gente já tá 2 minutos fora do horário para vocês pensarem sobre o perdão. Essa do Augusto Cury, que fala: por detrás de uma pessoa que fere, há sempre uma pessoa ferida. Ninguém agride os outros sem primeiro se autoagredir. Ninguém faz os outros infelizes se primeiro não for infeliz. Então fica aí uma coisa para você pensar em relação às pessoas que muitas vezes estão convivendo com você diariamente e tentar se colocar no lugar dessa pessoa. Às vezes a pessoa ela tá sendo rude com você, tá te criticando o tempo todo. Às vezes a pessoa tá fazendo coisas com você que ela nem imagina que te ferem, porque na verdade ela é uma pessoa muito ferida. Então, perdoar, chegar e conversar, às vezes pode até ajudá-la a mudar, melhorar, ser uma pessoa melhor. E quem sabe essa pessoa não vai procurar ajuda para se curar também do que tá dentro dela. E pra gente finalizar, eu coloco aqui: decida ser livre da prisão da falta de perdão. Sartre nos diz: não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez do que a vida fez de você. Não deixe que as circunstâncias te moldem. Seja mais forte do que isso, mais forte do que as circunstâncias. Liberar perdão é uma atitude inteligente, é uma atitude forte, não é uma atitude fácil. Mas quando a gente aprende, entende que precisa perdoar por nós mesmos e que a gente pode viver uma vida plena, livre da prisão que a falta de perdão traz na nossa vida, e a gente chega diante da presença de Deus, coloca isso diante de Deus, Deus vem e muda a nossa realidade, muda as nossas circunstâncias, e a gente passa a ser livre dessa cadeia, livre dessa situação. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Já encerramos o nosso horário, já passamos 4 minutos do nosso horário da live de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado bastante. Agora as nossas lives elas vão ser quinzenais, então sábado que vem não tem, no outro sábado tem, porque estamos também, graças a Deus, voltando às atividades da igreja. E logo, se Deus quiser, em Paraíso, as igrejas já estão com o planejamento sendo aprovado na prefeitura. Então logo teremos uma maior quantidade de pessoas nos templos, o que vai ser uma bênção, graças a Deus. Então nossas lives vão ser quinzenais, então sábado que vem não tem, no outro nós voltamos com mais uma live da Rede de Jovens. A Gabi tá falando: não é fácil por nós mesmos, o Espírito Santo nos ajuda nessa fraqueza. Com certeza, Gabi, se não é o Espírito Santo, a gente não consegue. A gente precisa ter esse passo de entendimento, de inteligência emocional, de chegar e falar: eu preciso perdoar, independente do que a gente está sentindo. Se a gente escolhe, se a gente decide se livrar disso,
o Espírito Santo pode vir e arrancar isso do nosso coração, mas precisa da nossa decisão de querer ser livre. Por isso que eu coloquei, decida ser livre. É você que decide ficar livre disso. O momento que você decide, você está apto a receber o perdão. Fico feliz que vocês colocaram aqui que estão gostando, gostaram. Um abraço para todo mundo, um beijo para todo mundo. Amanhã, 9 horas da manhã, nós temos EBD com pastora Thalita e Eduardo. Não percam a EBD de manhã, que vai ser maravilhosa. A pastora Thalita vai iniciar uma nova série. Amanhã a gente estava falando sobre aliança. Não vou falar o tema, para vocês ficarem na expectativa. Mas, gente, vai estar imperdível amanhã a EBD da pastora Thalita. Um beijo. Estou com muita saudade de vocês e creio que logo nós poderemos estar juntos. Amém? Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor.